Quanto a mim, ou eu porém, mas eu, falando na individualidade, porque muitas coisas da nossa vida, nós vamos ter que ter a decisão pessoal. Eu me lembro quando eu estudava, era tão bom quando lá na escola, os trabalhos eram feitos em grupo, você lembra? Lembra? Juntava 3, 4 alunos e fazia um trabalho em grupo, graças a Deus. Sempre tinha alguém que escolhia por mim, alguém que decidia por mim. Vamos fazer isso então? Eu falei, maravilha. É tão bom às vezes, conforme algumas situações, em que alguém escolhe por nós, alguém decide por nós. Mas é interessante que quando chegava o dia da prova, não era, de vez em quando, havia prova em grupo, mas geralmente a prova é individual, e você ainda não podia colar, ou seja, era você e Deus, você e você mesmo, você tinha que escolher, se era de alternativa, qual o lugar que você ia colocar o xizinho. Claro que você vai ler, ia tomar uma decisão. Antigamente as moças, ela não escolhia e não decidia com quem ia casar. Eram os pais que escolhiam o futuro marido da sua filha. Imagine que terror, irmãs. Talvez exista alguma irmã aqui que casou assim, né? Que o casamento foi preparado para você, quer queira, quer não, você vai casar com fulano. Já está escolhido, já está decidido. E às vezes até dava certo, né? Ou até deu certo, né? Por um bom tempo. Mas agora a gente vive outros tempos, não é? Onde às vezes os pais não autorizam, mas a pessoa, a filha não, eu vou casar e acabou. E aí, não ouve os pais, às vezes tem que chorar depois, né? Quem não ouve conselho, ouve depois, coitado. Ah, coitado, né? Mas é interessante isso, que nós podemos e precisamos ser pessoas de decisão, pessoas que se manifestam, que se posicionam, que fazem a diferença. Portanto, se estamos num grupo, que você seja o líder. Se você vai fazer algum trabalho com todos, lá na mesa da pizzaria, esses dias nós chamamos aí os pastores para pregar, e muitas vezes a gente dá preferência para eles, fala assim, o que você gosta? Qual pizza que você gosta? Ah, qualquer uma. Ah, qualquer uma não tem esse sabor aqui, pastor. O senhor tem que falar para mim qual que o senhor gosta. Não, você pode escolher para mim. Tem hora que isso é ruim, né, irmão? Porque às vezes a pessoa acaba sendo, por educação, acaba comendo aquilo que não gosta, porque não falou o que gosta. Às vezes não, é bom que sempre nós tenhamos opinião e decisão, não tem problema você ter a sua decisão, a sua opinião, sua escolha, porque sempre que a gente não for resolvido e for indeciso, alguém vai acabar escolhendo para a gente, alguém vai escolher para nós a igreja que a gente vai participar, alguém vai escolher para nós com quem a gente vai namorar, alguém vai escolher para nós a faculdade que a gente vai fazer, os jovens aí, né? Se você não tiver opinião, não tiver decisão, não tiver posicionamento, você vai decidir pelos influencers aí da internet, misericórdia. Com gente que às vezes tem muito talento, mas não tem caráter. Com pessoas que nunca casaram e ficam falando que o casamento não presta. Elas nem sabem como é que é o casamento. E às vezes a pessoa, por não ter opinião, não ter posição, acaba indo pelas ideias de terceiros. Muitas vezes sem princípio nenhum bíblico e nem mesmo moral. Nós temos que ser pessoas de iniciativa, de decisão e de escolha. Não pense que você não é capaz de escolher, de decidir. É claro que algumas decisões
infelizmente podem ser erradas. E você pode ter a certeza que antes que alguém tenha escolhido o certo e tenha prevalecido e vencido na vida e conquistado muitas coisas, ele deve ter errado muitas vezes. Mas ele tomou as decisões. Então é importante que nós não sejamos pessoas indecisas, mas sim pessoas decididas. Porque o próprio ato da gente decidir já é um ato de fé. A Bíblia diz aqui na história de Josué, que ele já tinha entrado na terra prometida, e naquela terra existiam outros moradores antigos, e esses moradores antigos, eles tinham os seus deuses, eles tinham os seus ídolos, e a palavra de Deus diz aqui, como está no verso 24, que Josué chamou o pessoal, fez uma reunião, e levou eles a fazer uma escolha, a tomar uma decisão. E ele fala aqui, olha, ele fala, vocês podem escolher servir aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, os deuses antigos, onde os seus pais, os antepassados, o seu histórico religioso serviu. Vocês podem escolher, se vocês quiserem fazer isso, vocês fiquem à vontade. Aqui nesta terra, no presente momento onde nós habitamos, existem os deuses aqui desta terra. Vocês podem escolher. Mas, quanto a mim, porém mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Josué se posicionou, colocou os pingos nos is, deu um contraste do preto no branco. Ele chegou e levou as pessoas a assumir uma responsabilidade pelas suas decisões. E é importante que nós sejamos pessoas resolutas, decididas. Então nesta noite eu quero falar, com a graça de Deus, sobre três pontos aqui, que eu tenho que decidir, você tem que decidir. Primeiro ponto aqui importante, você precisa dizer: quanto a mim, vou ter uma vida de integridade. Quanto a mim, vou viver uma vida de integridade. Eu vou viver uma vida íntegra. É uma decisão sua. Não é o pastor que vai falar para você o que você tem que fazer ou deixar. É uma decisão sua. Não é minha, não é da seu pai, da sua mãe. A decisão da sua integridade, de viver uma vida correta, é sua. Vamos lá no Salmos 26, 11. A palavra de Deus, o Davi, ele fala várias coisas. Depois você pode olhar lá em casa e dar um sermão. Inclusive eu tenho um esboço lá em casa, que eu falo sobre algumas decisões que Davi tomou aí, no Salmos 26. Ele fala uma série de coisas sobre integridade. E no versículo 11, ele fala assim: mas eu vivo com integridade. Diga assim: eu porém vou viver com integridade. Olha lá, eu porém vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Sabe, meu querido, porque muitas vezes nós podemos viver uma vida como produto do meio que nós vivemos. Às vezes nós podemos, eu, vou dizer na primeira pessoa do singular, né? Eu. Então, eu estou lá na sala de aula, e ali a moçada faz um monte de coisa que não convém, que é errada, que eu sei. Mas eu não vou fazer o que elas estão fazendo. Mas às vezes a gente fala assim, sabe o que é? É que o pessoal é assim. Se eu não fizer, eu não vou ter amigos. Se eu não fizer alguma coisa que eles fazem do jeito deles, eu vou ser prejudicado na hora do trabalho. Eles não vão querer me colocar no grupo deles. Sabe o que é? Lá na empresa tem muita gente que faz lá o atestado médico falso para poder faltar. E eles ficam falando para mim que eu sou bobo, que eu não faço. Então eu vou fazer também, para que assim eles possam me aceitar e possam me ver como uma pessoa igual a eles.
Está repreendido esse pensamento. Em nome do Senhor Jesus. A gente precisa entender que a vida de integridade é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Então nós encontramos às vezes pessoas que têm até mesmo temor a Deus, mas entram num mundo às vezes na política, onde às vezes acaba encontrando corrupção, e às vezes começa a dizer, se eu não fizer assim, eu não vou ter o benefício ali, acaba se corrompendo, para ter algum resultado, mas Deus não se agrada com isso. Nós temos que ter um posicionamento pessoal, de viver uma vida íntegra. Todo mundo faz assim, eu preciso ser aceito, então vou usar essa roupa, porque essa roupa é legal, mas essa roupa às vezes é ilegal para o Espírito Santo, é ilegal para aquele que mora em você, aquele que dorme com você, aquele que acorda com você, aquele que ampara você, aquele que ensina você, aquele que levanta você, aquele que sustenta você, é ilegal para ele. Então você às vezes tem que ser ilegal para com as pessoas, para você ficar legal com Deus, para Deus curtir você e dizer assim, este aqui é meu filho, esta aqui é minha filha, eu tenho o prazer, a alegria de estar e de viver na vida dele. Nós precisamos decidir ter uma vida íntegra, eu preciso, é uma decisão minha, porque sabe meu querido, o Davi está falando aqui, eu vou andar em integridade, quanto a mim, eu vou viver aquilo que eu entendo, segundo os princípios da palavra, aquilo que o Espírito Santo já me disse. Pode ser que eu tenha algumas perdas materiais, pode ser que eu sofra algumas consequências dessa minha decisão, mas eu vou, quanto a mim, eu vou andar em integridade. Posso perder alguma coisa agora, mas eu sei que a recompensa vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, e Ele já me deu a vitória em Cristo Jesus. A minha filha está de férias, e esses dias eu resolvi assistir um filme com ela, né? Coisa rara ultimamente. E daí eu estava assistindo o filme Carros na primeira edição, né? E daí tinha um concorrente lá, e ele estava lá na frente para ganhar, mas esse concorrente bateu no outro, e tirou o outro da corrida, e o outro ficou lá para trás, e ele estava para ganhar. Quando ele soube, ele parou o carro antes da bandeirada, e o segundo, malandro, veio, passou e ganhou a corrida, e recebeu o troféu, que era o pistão de ouro, uma coisa assim, Copa Pistão, né? Está bem recente, por isso que eu estou lembrando, tá, moça? Mas na hora da celebração, da comemoração, ninguém comemorou com o outro que ganhou, porque ele trapaceou, ele foi desonesto, corrupto. Porém, como é que é o nome do carro? O McQueen, o relâmpago, pronto, o relâmpago, McQueen, ele que foi honrado, recebeu as honrarias por andar em integridade. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, a maldade, a malignidade estava no coração do povo naquela terra, mas a Bíblia diz em Gênesis 6:9, que Deus encontrou Noé, e ele era um homem justo e bom, justo e íntegro em suas gerações. Em seu tempo ele foi achado fiel. Às vezes nós achamos assim, é o modernismo, é o pós-modernismo, todo mundo faz assim, o que tem? O que tem que está todo mundo errado? A voz do povo não é a voz de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus fala a respeito desse comportamento, dessa decisão, dessa postura, e nos colocarmos diante de Deus, de não nos entregarmos à corrupção. Lá na empresa você vai achar muitos mulherengos, homens que vão contar vantagens por ter pecado no final de semana, e você vai ficar quietinho? Ou você vai se posicionar e dizer assim, olha, eu tenho pena de você, eu vou orar por você, que Deus tenha misericórdia da sua vida,
porque ontem eu fui num programa tão abençoado, fui na casa de oração, e Deus me fortaleceu, falou comigo. Deus tem um plano com a sua vida, mudou a minha história, vai mudar a sua vida, a sua história também. Se você crer, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, e a glória de Deus é muito maior do que uma noitada do pecado. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. É posicionamento, irmão. Eu não sei quais são os seus valores lá no trabalho, lá na escola. Lá na escola, muitas vezes, os colegas na época matavam aula para ir jogar bilhar, para ir beber. E muitas vezes eu era convidado para aquele momento. Quantas vezes, fui convidado, e assim como eu imagino, porque agora já não sou tão jovem assim, mas eu imagino como deve ser difícil para o moço, a moça, viver nesse mundo de valores invertidos. Mas o que vai ser impactante na vida das pessoas não é você viver igual elas, mas você fazer a diferença onde você está, declarando: eu quero e eu vivo e eu viverei em integridade diante do meu Deus. É uma escolha sua. Ninguém está vendo aqui, não tem nenhum diácono, o pastor não está aqui, o meu líder de célula não está aqui, então não tem problema. Mas tem um que está te olhando, que é a pessoa mais importante. Esses dias eu ouvi um desabafo de uma pessoa, de um servo de Deus, fazendo as coisas certas. E essa pessoa falou assim: hoje ser normal, ou seja, hoje ser fiel a Deus, viver uma vida de integridade, que é para ser algo normal, se tornou anormal. Ou seja, às vezes até no meio cristão, você vai encontrar alguém falando para você: não precisa ser assim, não precisa tudo isso. Cuidado, porque a vida normal de um servo de Deus está sendo tida como anormal para os demais que só frequentam culto. Nós precisamos rever a palavra de Deus e nos posicionarmos. A Bíblia diz que Daniel, estando numa outra cultura, num outro país, e sendo ameaçado, ele decidiu firmemente não se contaminar e se consagrou para o Senhor usá-lo com mais poder. E Deus ouviu, atendeu a sua decisão e o honrou, colocando ele como governador daquele país, daquela cultura diferente. Hoje nós não podemos ficar dando desculpas pelas nossas falhas. Se nós erramos, nós precisamos dizer: Deus, eu errei, eu falhei, eu agi com corrupção, com malignidade, eu fui malicioso, eu quis pecar, mas eu não quero mais, eu quero viver segundo a tua palavra. Me perdoa, Senhor. Porque no mundo que a gente vive, os bandidos são coitadinhos. No mundo que a gente está vivendo hoje, está no avesso, de ponta cabeça mesmo. Então, nós precisamos ser íntegros para a glória de Deus, porque o que vai definir o nosso futuro não são as circunstâncias e nem as pessoas que estão ao nosso redor ou falam como mas são as nossas decisões. Eu vou servir ao Senhor, eu vou viver com integridade ao Senhor. Portanto, se você é alguém agindo, sendo um crente, agindo com corrupção, com engano, com falhas, olha, aprenda, mas não faça como ele faz. Faça como a palavra de Deus e o Espírito de Deus te diz. Se você quer ter uma boa colheita, decida plantar boas sementes, nem que esteja chorando, mas vai caminhando e semeando, porque depois você vai voltar trazendo consigo a recompensa e os seus frutos para a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então, lá na escola, lá no trabalho, honre a palavra que sai da sua boca. Se você falou que vai fazer, faça. Se você prometeu, cumpra. Se você não tem condições de cumprir, então nem prometa, nem fale, não fique se desculpando, não seja uma pessoa que engana, que se vê, claro que não tem ninguém aqui assim, não sei nem por que estou falando isso, que acha que pode enganar os outros. Não pense dessa forma,
E ore por pessoas que estão vivendo uma vida de corrupção. Seja você íntegro para a honra e a glória de Deus. A escolha e a decisão é sua, não é minha não. Porque eu não convivo com você. É você que vai ter que decidir e escolher. Outra coisa, quanto a mim, decido superar o meu passado. Diga assim: eu decido superar o passado. Sabe, meu querido, o passado tem prejudicado mais crentes nesse momento do que o próprio diabo. Paulo, o apóstolo, ele fala assim em Filipenses 3,13: uma coisa eu faço, quanto a mim, uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para as coisas que estão à minha frente, eu prossigo para o alvo. Estava conversando com os obreiros agora há pouco, perguntando a eles, pedindo um feedback sobre a nossa conferência, e eles falaram da mensagem do pastor Eduardo, dizendo assim: jogue o lixo para fora, não fique guardando o lixo. O passado às vezes traz consigo um monte de lixo, que enquanto a gente não se desfizer, ele acaba afetando o nosso presente e influenciando o nosso futuro. É necessário se posicionar e declarar como Paulo, o homem de Deus, dizendo: eu esqueço o que ficou para trás. Pastor, mas eu tenho uma dificuldade, isso não sai da minha mente. Procure uma ajuda psicológica. Gruda no seu líder de célula, gruda num obreiro da igreja, num pastor, numa pastora da igreja, e peça ajuda. Abra o coração finalmente e diga: isso está me fazendo chorar, sofrer, eu não quero mais continuar assim, me ajuda. Porque muitas vezes o diabo nem tem trabalho com a gente, porque a gente fica remoendo o passado, trazendo ele para o presente, estragando o dia de hoje, que é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Nós ficamos, descarregando a nossa tristeza, o vitimismo, a baixa autoestima, a culpa por causa do passado. A gente não consegue viver o presente. Por isso que nós temos que tomar decisões na nossa vida, e essa decisão também é pessoal. Minha esposa não pode fazer isso por mim, meu marido não pode, minhas filhas não podem fazer isso por mim, o bispo Juarez, meu superintendente, ele não pode fazer isso por mim. É como alguém que tem um vício de drogas, ou de alcoolismo, ou de tabagismo. Ninguém vai conseguir tirar aquilo da pessoa. Ela tem que desejar aquilo. Claro, vai buscar um tratamento, vai fazer um jejum, vai orar, vai tomar posse, mas é a pessoa que tem que fazer isso. Muitas vezes a pessoa sofre com relação aí ao passado, e fica, ao contar o testemunho, ou às vezes a gente dá oportunidade para a pessoa contar o testemunho, dá até medo, tem hora, porque às vezes a pessoa traz um monte de problema do passado, no presente, no seu testemunho, e ainda não superou ainda o seu passado. Mas é uma decisão pessoal que eu e você tem que ter. Tenha sido esse passado de ouro, de prata, de bronze ou de feno, a gente tem que deixar ele para trás, trazer as experiências boas, e vamos agora com Deus, porque Deus é presente na minha vida. O Davi falou: o Senhor é o meu pastor, não é Ele foi o meu pastor. Porque infelizmente encontramos muitos crentes saudosistas, falando do passado, porque no passado as coisas aconteciam, porque no passado a vida era melhor, porque no passado os crentes oravam. Mas a decisão é pessoal, é sua, não é dos outros, não é os outros que tem que mudar o presente, é você que tem que mudar o seu presente. É uma decisão pessoal, é você. Então é importante nós declararmos como Paulo: eu me esqueço do que ficou para trás.
Ah, mas me ofenderam lá atrás, tiraram de mim a unção, me feriram, não entenderam a minha dor, não me acudiram, não me ajudaram, ninguém fez nada por mim, eu carrego essa dor, essa aflição até hoje. Glória a Deus, que esta noite você pode decidir botar uma pedra no seu passado, seja ele glorioso ou de derrota, e dizer: Deus, o meu passado já era, Zé fini, não me pertence mais, o que me pertence é o presente, e no presente o meu coração é teu, a minha vida é tua, o meu corpo é teu, o meu casamento é teu, os meus filhos são teus, a minha cidade é tua, o meu trabalho é teu, Senhor, a minha empresa é tua, tudo que há em mim, Senhor, eu entrego ao Senhor, porque eu confio em Ti, Senhor. Eu avanço para aquilo que está na minha frente. Eu quero viver a prosperidade que o Senhor promete na Sua palavra, a prosperidade no meu ministério, a prosperidade material, financeira, a prosperidade, o bem-estar com a minha família. É uma decisão pessoal. Quanto a mim, eu me esqueço o que ficou para trás e eu avanço. Muita gente quer prosperar sem superar o passado. Vai ser difícil, porque sempre você vai enfrentar situações que vão remeter você ao passado. Alguma luta, alguma batalha, e você vai lembrar do passado. Foi assim com o povo de Israel. Eles saíram de lá, eles passaram no meio do mar, que se abriu. Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. Eles passaram, 600 mil homens, tirando mais ainda crianças, estava 1 milhão de pessoas. Passaram pelas águas, que se secaram. Veio o exército inimigo do faraó, não é? E depois que eles saíram do outro lado, o exército estava no meio, e começou a enroscar as carroças lá, as rodas, e aí Deus fechou o mar, pá, matou todo mundo. Aí o povo cantou, a Miriam cantou, dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Celebraram, curtiram, adoraram a Deus. Que maravilha! Depois de poucos dias, nós estamos com sede. Você nos tirou de lá, e aqui não tem água. A gente tirou a gente de lá, Moisés, para a gente ficar passando sede aqui. Ele orou a Deus e Deus fez sair água da rocha. Daqui a pouco eles falaram: nós estamos com fome, o que nós vamos comer? Aí ele orou a Deus, Deus mandou o maná. Eles dormiam, não sabiam como. No outro dia cedo, tinha lá uns bolinhos que tinham um sabor de mel, né? E eles comiam aquilo, e vários dias não podiam guardar, estavam vivendo um milagre por dia. Mas chegou uma hora que eles falaram assim: estamos cansados dessa comida, esse alimento vil, estamos cansados. Lá no Egito, lá tinha alho poró, tinha comidas diferentes, temperos diferentes, nós queríamos aquilo lá. Aí Deus foi ficando, chateado com tudo aquilo. Aí falou assim: então vou mandar codorniz e carne para vocês, vocês vão comer até pelo nariz. E aconteceu exatamente isso. Porque às vezes, aquilo que não foi resolvido lá, aqui no presente, faz com que a gente pense em retornar à velha vida. E ficamos olhando só as dificuldades aqui e com saudade do passado. Então é importante nós decidirmos esquecer o passado. Esqueço-me das coisas que ficam para trás. O José, lá no Egito, depois de 13 anos, ele tornou-se governador. E quando ele teve um filho, ele colocou o nome do filho Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. Lá em Gênesis 41 fala sobre isso. Deus me fez esquecer. E depois ele teve o segundo filho. O segundo filho foi Efraim. Deus me fez prosperar em terra estranha. Acontece que nós queremos Efraim primeiro, antes que Manassés. Primeiro Manassés, depois Efraim. Certo?
Primeiro Deus me fez esquecer. Esses dias o meu amigo, o meu cunhado, o pastor Jorge, que está bem, glória a Deus, pregou hoje cedo lá em Tapetininga. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele colocou uma frase assim que guardei, Débora, no meu coração. Ele falou assim: não é a alegria que traz a gratidão, mas é a gratidão que traz alegria para o nosso coração. Eu me esqueço do que ficou para trás e tenho gratidão pelo presente de hoje. E essa gratidão em ter o que tenho hoje é que trará alegria para o meu coração. Não é assim, Deus vai me dar primeiro Efraim e depois com alegria eu vou esquecer o meu passado. Não, eu decido, quanto a mim, eu me esqueço do que ficou para trás. Deus me fez esquecer, agora tudo é novo, as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Tudo se fez novo na minha vida. Quando você tiver primeiro o Manassés, logo Deus vai te dar Efraim, logo você vai prosperar, porque estará com o coração preparado, aleluiado, cheio do Espírito Santo, para viver as grandezas de Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez, meu irmão. Decida. O Shakespeare que falou, eu descobri, o Shakespeare que falou que a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. A raiva é um veneno que eu bebo esperando que a outra pessoa morra. Quando o José passou toda aquela aflição de ser vendido, primeiro jogado num buraco pelos seus irmãos. Só a pessoa de não me escalar no louvor já ficava triste. Imagina se o irmão tivesse um buraco para me jogar lá dentro. Ou você não? Só de não me colocar no time para jogar de vôlei, porque eu gostava de vôlei, né? Já falava assim: eita, acho que eu não sirvo mesmo, né? Oh, coitado de mim. Mas eles não, eles fizeram um buraco e jogaram lá dentro. Ele, em sã consciência, foi vendido, os irmãos venderam ele, foi ser escravo. Poderia desejar a morte para os seus irmãos. E ele tinha o poder agora de matar os seus irmãos, que agora tornou-se o governador. Mas ele esquece o passado, dizendo assim: eu sou José, o irmão de vocês, o meu pai está vivo ainda. E ele chora, porque quando a gente decide deixar o passado para trás, a gente chora mesmo, porque não é fácil perdoar. Por isso que Jesus morreu lá na cruz por mim e por você. Se fosse fácil, tivesse um outro modo, Deus faria. Mas o único modo de nós sermos perdoados era através do sacrifício, da dor, da aflição da alma do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. É isso que nós estávamos cantando aqui, amém? Amém? E você também ama. Diga assim: eu também amo, eu também amo. Diga assim: eu amo a Deus e eu amo o meu próximo, amém? O José poderia matar os seus irmãos, mas ele decidiu perdoá-los, chorou bastante, foi difícil essa decisão para ele, mas ele chegou num beco, ele tinha que tomar uma decisão, ele chegou numa bifurcação, ele tinha que fazer uma escolha: ou perdoo e sou feliz para sempre, ou me vingo, sou feliz agora e infeliz para sempre. Ele decidiu perdoar, e Deus deu a ele o Manassés. Deus me fez esquecer, e depois Deus o faz prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique dando audiência, ibope, likes no seu passado. Pare de trazer à sua memória aquilo que te destrói, aquilo que te desanima hoje. Olha para frente. Os teus olhos não estão aqui na tua nuca, os teus olhos estão na tua frontal. O teu cérebro é frontal, os seus pés são para frente, o seu corpo é para frente. Você não tem que ficar olhando para trás. Decida: eu me esqueço o que ficou para trás, eu vou viver um novo tempo no meu ministério, vou viver um novo tempo na minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abrirá as janelas dos céus, haverá prosperidade na minha vida. Que bom que pessoas venham comigo, porque quem está comigo está com Deus. Deus está comigo aqui agora, Ele está comigo entre aqueles que me ajudam. Jesus, Tu és maravilhoso. Decida, irmão, decida. Eu vou encerrar falando do último ponto.
Diga assim: porém eu vou buscar a Deus. Diga assim: quanto a mim, vou buscar a Deus. Fala para o teu vizinho: e você? Pergunta para ele. Lá em Jó capítulo 5, a Bíblia vai falar assim, está escrito assim, que se eu soubesse, vamos ler lá na íntegra, Jó 5, no verso 8, mas se fosse comigo, eu buscaria a Deus, apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Aleluia, Ele faz que está dizendo isso. Se eu fosse você, eu buscaria a Deus, ou quanto a mim, eu vou buscar a Deus. Eu buscaria, apelaria para Deus. Ele está falando para Jó. E é interessante, irmãos, que a responsabilidade de buscar a Deus é sua. É sua. A gente vive hoje numa lei de terceirização, onde a gente passa para as pessoas cuidar dos nossos filhos, onde a gente passa para o celular cuidar das crianças. Cuida aí. Quando a gente fala assim: é lá na igreja que você tem que aprender. Vai lá, filho, vai lá aprender. A gente tem visto empresas terceirizando serviços, contratando para terceirizar, para não ter a responsabilidade, o peso do cuidado, da capacitação e do desenvolvimento dos seus funcionários. Eles terceirizam isso, mas não existe um relacionamento possível com Deus através de um terceiro. Deus tem filhos, mas não tem netos. Ah, o papai é crente, então estou sossegado. Não, é você. Papai é filho de Deus, então eu sou neto de Deus. Deus não tem netos, não. É você que tem que escolher, é você que tem que decidir. Buscar a Deus. Eu gosto de orar. Inclusive, quando eu vou orar, eu oro muito tempo, né? Muitas vezes eu peço até desculpa. Eu falo: irmão, desculpa, porque eu falo bastante. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Não custa nada para mim orar. Eu posso orar por você. Não custa nada. E às vezes algumas pessoas vêm pedir oração para mim, eu oro com prazer, com alegria. Mas tem orações que é você que vai ter que fazer. Você e Deus. Você e Deus. Às vezes a gente pede oração para os nossos pais, e é legal quando você tem pais que oram por você. Glória a Deus. Meus pais sempre oraram por mim, muito mesmo. Eu dei muito trabalho para meus pais, e eles sempre oraram. Glória a Deus pela vida deles. Da minha mãe, que está com 85, está lá firme e forte. O pai já partiu no ano 2000, não viu meu casamento, mas sempre orou por mim também. Um homem de Deus. Mas eu aprendi que eu mesmo tenho que buscar a Deus. Eu aprendi que, por mais que o meu pastor, o meu cuidador, o meu exemplo, o meu referencial pode me abençoar. Inclusive eu pedi para o pastor Juarez orar por mim aqui, quando eu fiz 10 anos aqui. Eu pedi para ele ungir e orar por mim de novo. Pedi para ele me abençoar aqui no domingo, porque eu sei da importância do meu pai, do meu cuidador, do meu líder, do meu discipulador me abençoar. Inclusive eu preciso sempre prestar contas para ele, porque é uma pessoa que cuida de mim. Mas eu tenho entendimento também que eu preciso eu mesmo ter o meu relacionamento pessoal com Deus. A Bíblia fala que Israel teve vários reis, e muitos deles, quando tinham uma necessidade, tinham que tomar uma decisão, eles chamavam um profeta e diziam: o que você me diz? Olha, Deus, dá direção para a gente. O que a gente deve fazer? Devemos ir à luta, à batalha ou não? Esperar? O que a gente faz? Mas com Davi era diferente, porque ele mesmo ia orar. Ele mesmo ia falar com Deus sobre a decisão a ser tomada. Senhor, devo ir atrás desses inimigos ou não? Senhor, o que eu faço agora? Tinha uma outra batalha, ele ia orar de novo. Mesmo tendo vencido a anterior, ele ia falar com Deus de novo. Acredito que por isso foi conhecido
reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque um homem que tinha um relacionamento pessoal com Deus. Hoje nós vivemos uma época difícil, e talvez exista alguém aqui que veio para o culto, mas veio empurrado. A esposa tem que ficar empurrando: vai bem, vai, você precisa ir para o culto, você precisa buscar Deus, você precisa orar. Talvez tenha um moço aqui que foi puxado por uma moça temente a Deus, bonita, abençoada, mas ele está apaixonado por ela. Então ela trouxe ele aqui, ela trouxe. Ele não veio porque está a fim de buscar a Deus, ele veio porque está a fim de namorar com ela. Talvez nós tenhamos algum diácono aqui que é sempre empurrado pela escala. Tem escala hoje, então hoje eu tenho que ir. É sempre empurrado. Talvez haja algum líder de célula aqui que, se a gente não falar, olha, você precisa orar, ele não ora. Ele não lê a palavra. Ele não lê. Ele não ora. Você tem que ficar sempre dando corda. Vai, irmão, você tem que buscar Deus, vai. Você tem que se apegar com Deus, porque o diabo está aí à espreita. Você tem que se dominar, você tem que vencer. Para isso você tem que buscar Deus. Ah, pastor, ora, jejua comigo. Glória a Deus, vou orar e jejuar. Mas você precisa fazer isso também. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Talvez você esteja em cima do muro já há tanto tempo, até com relação à igreja, com relação ao ministério. Toma uma decisão na sua vida, mas não fique empurrando com a barriga, ou sendo empurrado por alguém para servir a Deus, para vir num culto. Decida por si mesmo. Porque uma das coisas difíceis na vida de um pastor, às vezes ele ouvir assim: a igreja não ora. Mas quem é a igreja? É essa pessoa que está dizendo que a igreja não ora. Ele mesmo está dizendo: eu não oro. Ou a pessoa colocar, taxar, nominar um ministério, sem mesmo conhecer aquilo que se passa no coração do líder. Tem que tomar uma decisão pessoal. Ah, porque lá no outro ministério, vai para lá então, irmão, vai logo. Decida. Não fique em cima do muro. Não seja um crente meia boca. Ah, Senhor, me segura. Ô Senhor, eu estou querendo me segurar aqui. Porque tem coisas que às vezes entristecem muito o coração da gente. E talvez a sua dificuldade está sendo maior porque você ainda não tomou uma decisão. Faz tempo que você está para ser batizado, mas está esperando sentir alguma coisa. Como se a Bíblia não tivesse valor, mas somente o que você sente. Talvez você esteja esperando vir um pastor de fora, mas o pastor de fora não vai decidir por você. A decisão é sua, é pessoal. Ai, a música da igreja deveria ser diferente, porque daí Deus ia agir mais. Busque a Deus, que Deus vai agir mais, principalmente na sua vida. Às vezes um Timóteo tem que ser empurrado. Às vezes nós temos que perguntar: olha, você não veio, está tudo bem com você? Porque a pessoa não sente falta de buscar a Deus. Ela acha que é comum não vir ao templo, não ter uma vida de oração. Ela acha que é comum, ou seja, aquele que ora, aquele que vem ao templo é tido, como que não é normal. É a vida normal do crente, estar na casa de oração. Não vem para cumprir uma escala, não vem para fazer um ensaio simplesmente, vem para adorar. Não vem simplesmente para colocar uma roupa, mas vem para buscar a Deus e dizer: Deus, o Senhor é o meu amor, é a minha paixão, é o meu dono. O Senhor é Deus na minha vida. Sabe, é importante você cuidar do seu carro, manter ele limpinho. Lá em Salto eu falei isso para o irmão uma vez: mas é legal você cuidar bem do carro, que Deus dá um carro melhor. Ele catou na hora, ele logo estava com um carro melhor. É legal você cuidar do seu corpo.
É legal você cuidar da sua aparência, mas não deixe por último a sua vida espiritual. Não deixe por último quando não tiver mais nada para fazer e ler a Bíblia. Porque Deus não quer resto, irmão. Se o Senhor não for primeiro, Ele não vai ser em segundo, terceiro lugar. Ele é Senhor, irmão. E nós somos servos. Não é eu que tenho que dizer o que Deus tem que fazer. É eu que tenho que ter ouvido aberto para ouvir o que Ele está dizendo e fazer o que Ele me pede. Lá em Deuteronômio 30, 19, o Moisés está propondo ali a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 19, ele fala: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a presença do Senhor. Escolha, pois, a obediência. Escolha, pois, dar razão ao Senhor. E diga: Senhor, eu vou te buscar como nunca te busquei. Ai, cheio bacana lá. Vamos ficar de pé. Decida hoje. Decida pelo batismo, filho. Decida abandonar aquilo que você sabe que entristece seu coração de Deus, do Espírito Santo e o seu coração. Eu queria orar por você que quer hoje entregar a sua vida para Jesus. Você que não aguenta mais. Você que está dizendo assim: eu quero viver, eu quero respirar. Eu quero voltar a sonhar. Deus, eu quero. E eu decido hoje. Eu decido hoje. Se você precisa mais de Deus, eu não sei se virá aqui uma pessoa ou 40 pessoas, não importa, importa a sua decisão. Eu não estou pregando aqui para mim, estou pregando aqui o que Deus colocou no meu coração. E a decisão é sua. Se você está afim de buscar a Deus e fazer um voto com Deus: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me perdoa. Eu quero orar por você, porque é muito chato a gente ir para lugares que a gente não quer. É muito chato. Imagine alguém me convidando para um lugar que eu não gosto, assistir um jogo de futebol que não é um time que eu gosto, e ir lá, e eu não vou, não quero ir. Mas quando a pessoa me chama para um lugar que eu quero estar, é a coisa mais gostosa que existe. Alguém me serviu uma pizza que eu não gosto, irmão, eu não vou comer, não vai dar certo. Mas quando eu decido, e eu reconheço o Senhor na minha vida, eu falo: Senhor, Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és, Senhor. Eu Te busco, Senhor. A decisão é minha, e eu decido pelo Senhor. Nós vamos cantar uma canção, e você vai ter um minutinho, mas não demora muito não, porque a vontade boa passa rápido. Você precisa decidir agora. Agora mesmo, vem correndo para o altar. Dobra os seus joelhos e fala: Deus, eu Te quero. Eu Te preciso. Eu me entrego a Ti, Senhor, de todo o meu coração. De todo o meu coração. Quero viver o presente, Senhor. Quero ser cheio do Espírito Santo. Quero viver para Ti.